Curso de Química com o professor Fernando Mota. É química pura! Estamos de volta! Música é muito bom. Música dá uma ativação cerebral, assim, que você fala assim, caracas, daí eu vou estudar pra caramba, e eu vou fazer, e eu tô o bichão, e o trem vai dar certo, e o pau vai quebrar, e uhul! É doideira demais, velho. Vocês devem achar que eu sou doido, mas eu não sou doido, tá? Eu sou normal. Então bora, ó, mudanças de estado físico, gente, velho, tem coisa pra caramba pra falar desses assuntos aqui, tá? E nós vamos ver tudo que você precisa para mandar bem no Enem dos vestibulares, tá bom? Tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa aqui, tá? Mas, ó, aqui vai ser um trivial, tá? O trivial, vocês precisam saber a nomenclatura das mudanças de estado físico. Agora, veja bem, um estado físico, ele muda por causa de quê? Por causa de que um estado físico muda? Um estado físico ele pode mudar para outro estado físico devido à mudança de temperatura e ou pressão. Escreva aí, hashtag OBS. Escreva aí. Hashtag OBS. Hashtag OBS. Um estado físico da matéria ou o estado, tanto faz, né? Toma um mesmo. Um estado físico da matéria sofre mudança. Um estado físico da matéria, um estado físico, sólido, líquido, gasoso, né? Um estado físico da matéria sofre mudança quando houver alteração na temperatura e ou pressão. Eu disse e ou. O que você quer dizer com isso, Motinha? Eu quero dizer o seguinte, menino. O material é sólido, ele pode passar por líquido, mexendo só com a temperatura, mexendo só com a pressão. Por isso que é ou. Eu posso alterar a temperatura ou a pressão para mudar aquele estado físico. Mas tem situações específicas em que eu só consigo mudar o estado físico se eu alterar a temperatura e a pressão. Aí você está se perguntando, qual é essa situação específica? Eu não vou falar agora, eu vou falar só depois. Mas por que você vai falar só depois? Porque só depois que eu explicar o tal do diagrama de fases é que vocês irão compreender melhor isso aqui. Mas eu só quero nesse momento que você saiba que um estado físico vai mudar de estado físico se você mexer na temperatura ou na pressão, ou então vai ter que mexer nos dois para conseguir mudar o estado físico. Fechou? Ok. Agora vamos lá. Recapitula comigo aqui o que eu falei agora há pouco. Material no estado sólido, partículas bem juntinhas, não é verdade? Material no estado sólido. Ó, vou até colocar aqui. Material no estado sólido. Partículas bem juntinhas, bem coesas. O que eu posso dizer sobre a energia potencial aqui? Baixa. E a energia cinética? Baixa. Então eu quero que você saiba o seguinte, estado sólido é um estado de baixa energia. Estado sólido é um estado de baixa energia. Estado líquido, partículas um pouco organizadas, um pouco desorganizadas. Como que é a energia potencial aqui? Mais ou menos. E a cinética? Mais ou menos. Material no estado gasoso. Partículas bem afastadas, bem desorganizadas. O que eu posso falar sobre a energia potencial? Alta. E a cinética? Alta. Então eu te pergunto, qual é o estado físico de maior grau energético? Qual é o estado físico de maior grau energético? Gasoso. Qual é o estado físico de menor grau energético? Menor. Sólido. Isso significa o seguinte, para o sólido passar para o líquido, você tem que fornecer energia. Vai ter que aumentar a temperatura. Se você passar de líquido para gasoso, vai ter que fornecer energia.
vai ter que aumentar a temperatura. De sólido para líquido, vai ter que aumentar a temperatura, vai ter que fornecer energia. Ou seja, todos esses três processos, de sólido para líquido, de líquido para gasoso e de sólido para gasoso, todos eles são processos que têm que absorver calor. A gente chama isso de processos endotérmicos. Importantíssimo essa informação. Importantíssima essa informação, tá? Então, ó, daqui para lá eu tenho que fornecer calor. Daqui para lá eu tenho que o quê? Aumentar a temperatura para eu conseguir fazer a mudança de estado. E o contrário vai ser o contrário. De gasoso para sólido, de gasoso para líquido, de líquido para sólido vai ter que perder calor. Processos que perdem calor são processos exotérmicos. Tá bom? Então, ó, todos os processos para lá são processos endotérmicos. Todos os processos para cá são processos exotérmicos. Pensando em temperatura, para lá eu tenho que esquentar, para cá eu tenho que esfriar. Pensa no gelo. Você tem um gelo. Para você derreter o gelo em termos de temperatura, para você derreter o gelo, o que você tem que fazer? Aumenta a temperatura. Aí virou líquido. Para esse líquido virar vapor, o que você faz? Esquenta, aumenta a temperatura. Beleza? Então, para lá eu tenho que aumentar a temperatura, para cá eu tenho que diminuir a temperatura. Agora, pensa com relação à pressão. Pressão, galera, vai ser um caso interessante. Que nós vamos falar depois que eu falar sobre diagrama de fases, tá bom? Ai, papai! Mas só para vocês terem uma ideia, as partículas aqui não estão mais afastadas? Não estão? Para virar líquido eu teria que fazer o quê? Aumentar a pressão. Aí o que acontece? As partículas se aproximam e viram líquido. Para essas partículas virarem sólido, eu teria que o quê? Teoricamente fazer o quê? Aumentar a pressão. As partículas vão se aproximar para virar sólido. Mas tem um detalhe muito importante, que é o seguinte: dependendo da situação, se você aumentar a pressão sobre um sólido, por exemplo, o gelo, no caso, se você aumentar a pressão sobre o gelo derrete. Por que, professor? Depois que eu explicar diagrama de fase. Mas que beleza, professor, toda essa de diagrama de fase, vai ter que ter paciência e saber esperar. Ou então você vai pesquisar antes da aula. Tá bom? Pode fazer a pesquisa aí sobre o diagrama de fase. É bom que facilita para você o entendimento. Bom, beleza. Agora é o seguinte, quais são os nomes dessas transformações? Vamos lá. De sólido para líquido, isso é chamado de quê? Fusão. Você tem que saber o nome dessa carniça. Lá no primeiro ano do ensino médio, lá no 9º ano do ensino fundamental, ninguém quis saber de memorizar isso, né? Mas vai ter que memorizar para as provas do Enem e do vestibular. Aí você estudou o ensino médio, o ensino fundamental todinho, pensando só em nota. Não pensou em adquirir conhecimento, não pensou em aprender. A maioria ficou focada só na nota. Agora vai ter que focar no conhecimento. Então, fusão, tá? De líquido para gasoso, como é que chama? De líquido para gasoso, como é que chama? Chama-se vaporização. Vaporização. Vapor. Vaporização. De sólido para gasoso. Sublimação. Sublimação. De gasoso para líquido. De gasoso para líquido. Condensação ou liquefação. Daqui a pouco eu falo sobre os detalhes. Condensação e liquefação. De líquido para sólido. De líquido para sólido. Solidificação. Solidificação. E de gasoso para sólido, você pode dizer sublimação, você pode dizer resublimação ou, mais modernamente, sublimação também, tá bom? Então, beleza.
esses são os nomes. Vamos para os detalhes. Vamos para os detalhes. A vaporização, ela pode ser de 3 tipos. A vaporização, ela pode ser de 3 tipos. E eu vou puxar para cá, ó. Vou puxar para cá, ó. A vaporização, ela pode ser uma evaporação. Ela pode ser uma ebulição. E ela pode ser uma calefação. Que maravilha, professor! Essas coisas só vai criando perna, né? É DGP. Você só vai ramificando, ramificando. Qual que é a diferença entre eles? Evaporação é uma vaporização lenta, espontânea, até mesmo imperceptível, natural. É você lembrar, por exemplo, da roupa que você pôs para secar. Lavou a roupa, pôs a roupa no varal. O que está acontecendo com a água? Está evaporando. Está o quê? Evaporando. Tá bom? Evaporando. Professor, existem alguns fatores que podem alterar a velocidade da evaporação? Sim, sim, muito bem, aluno. Sim, sim, sim. Alguns fatores podem acelerar uma evaporação ou retardar. Tipo o quê? Temperatura. Se você esquentar, evapora mais rápido. Aí você pensa, dia quente, a roupa seca mais rápido. Dia frio, a roupa seca mais devagar. Beleza? Temperatura, tá? Mais quente, evapora mais rápido. Outra coisa, umidade do ar. Umidade do ar. Se o ar estiver muito úmido, evapora mais devagar. Porque no ar já tem muita água, então o ar não está afim de receber muita água. Então vai evaporar mais devagar. Tipo dias chuvosos, né? O ar está muito úmido, demora a evaporar a roupa, até que a roupa fica até fedendo, mofo. Então, umidade relativa do ar, tá? Umidade. Menos úmido, evapora mais rápido. Temperatura, umidade. O que mais? Corrente de ar, corrente de ar. Quando você lava as mãos, né? Você lavou as mãos, e aí você lavou e faz assim, ó, não seca mais rápido? É devido a uma corrente de ar. Ou então você coloca a mão de frente a um ventilador, seca mais rápido. Quando você chega lá naqueles alguns restaurantes ou nos aeroportos, né? Você vai lá usar o banheiro, tem aquele o quê? Soprador de ar quente. Que é uma enganação desgramada. Aquele troço lá, todo mundo faz assim, né? Na roupa. Então, ó, aquele soprador de ar quente é uma corrente de ar. Aquilo aumenta a velocidade de evaporação da água e está quente também, né? Para evaporar mais rápido. Então, corrente de ar. O que mais? Superfície de contato. Superfície de contato. Então, por exemplo, imagine que você tem lá 1 litro ou melhor, você tem a roupa embolada. Se você abrir a roupa, a água vai evaporar mais rápido. Você tem mais superfícies de água em contato com o meio externo. Vai secar mais rápido. Outra, se você pegar, por exemplo, uma vasilha desse jeito e uma outra vasilha desse jeito, ó. Olha só. Aqui você põe lá 1 litro de água. Agora você põe esse mesmo 1 litro de água aqui, ó. Onde que vai evaporar mais rápido? Aqui, porque eu tenho mais superfície do líquido em contato com o ar. Aqui já tem menos superfície, porque no processo de evaporação, o processo ele ocorre na superfície do líquido. A evaporação ocorre na superfície do líquido. Então olha só, então eu falei para vocês aí alguns fatores que alteram a velocidade de evaporação. Aí o que eu disse? Temperatura, umidade do ar. O que mais que eu falei? Temperatura, umidade do ar, superfície de contato. O que mais? Esqueci. Disléxico. Disléxico é assim. Ô Jesus amado, a memória eu vou falar pra você, viu? Então eu falei do que mesmo? Eu falei da temperatura. Então olha só, quais são os fatores que eu falei aqui, né? Que vão alterar a velocidade da evaporação. Agora eu tô lembrando. Vamos lá.
Eu tive que dar um intervalo e tomar uma água, né? Pelo amor de Jeová, tá doido? O bom da aula presencial é que o aluno lembra a gente, né? No online, a gente tá gravando aqui, ó, cadê o aluno para lembrar a gente? Tá doido, tá doido. Mas olha só. Então, quais são os fatores que vão alterar a velocidade da evaporação? Temperatura, superfície de contato, corrente de ar, beleza? O que mais? Corrente de ar, temperatura e umidade. E tem um outro fator que é o tipo, a natureza do líquido. Por exemplo, entre água e acetona, quem evapora mais rápido? Acetona. Tá? Então a acetona é mais volátil. O que é uma substância volátil? O que é uma substância volátil? É aquela que evapora mais facilmente. Tá bom? Essas substâncias ela tem temperatura de ebulição menor. Nós vamos falar mais detalhes sobre isso, tá? Então, ó, substâncias voláteis são substâncias que evaporam mais facilmente. E o que essas substâncias têm de interessante? Temperatura de ebulição menor. Bom, a ebulição já é um processo mais rápido de transformação, né? É quando você está fervendo a água, por exemplo, que ela está lá, ela está em estado de fervura. Como que você sabe que uma substância está fervendo? Como é que você sabe que está fervendo? Quando ela está aquelas bolhas, né, de vapor saindo ali, está fervendo. Então a ebulição é a mesma coisa que fervura. Detalhe, acontece em uma temperatura definida para cada valor de pressão atmosférica. Vou falar também sobre esses detalhes. Relaxa, relaxa. Eu disse para vocês que tem bastante coisa para falar sobre esse assunto. E o mais importante é que química geral é uma base fodida, ferrada para as matérias que vem para frente. Se você conseguir entender muito bem isso aqui, essa base, meu filho, lá na frente a coisa vai ficar mais fácil. Porque eu vou estar juntando, conectando as informações daqui com as conexões, com as informações lá na frente, tá? Então, ó, ebulição é a mesma coisa que fervura. É uma vaporização que ocorre em uma temperatura definida. Uma temperatura definida para cada valor de pressão atmosférica. Então, por exemplo, a água, a pressão de 1 atm, ferve a 100 graus Celsius. Aí você vê a água da roupa secando, aí você fala, nossa, ali está a 100 graus, né? Claro que não. Ali está evaporando. Se estivesse fervendo com a pressão de 1 atm, pressão atmosférica de 1 atm, aí sim seria 100 graus fervendo, tá? Mas não é. E calefação é quando o quê? É quando você pega uma pequena porção de líquido e aproxima de uma superfície muito quente e o líquido faz. Imagine você vai passar roupa, né? Você vai passar roupa, põe o ferro para esquentar, aí você vai ver se o ferro tá bom já para passar, se o ferro já tá quente. O que você faz? Não é assim? Ou então você faz igual o Chaves, passa a língua no ferro. Chegou a doer minha língua. Então isso é calefação. Uma pequena porção de líquido aproxima de uma superfície muito quente, tá bom? Calefação. Então, ó, a vaporização pode ser de 3 tipos. Evaporação, que é natural e espontânea. Ebulição, que tem uma temperatura definida para acontecer, de acordo com a pressão atmosférica. E a calefação, que é quando o líquido passa de forma bem abrupta para o estado gasoso, porque se aproximou de uma superfície muito quente. E uma outra coisa importante da sublimação é que você precisa saber alguns exemplos de substâncias que sublimam no meio ambiente, tá? Por exemplo, que você tem que saber, naftalina. Naftalina sublima, aquela bolinha branca que a gente encontra dentro do banheiro de restaurante, de uns barzinhos, de uns botecos, de uns lugares. Boteco tem isso, não, mentira, só em restaurante mesmo, nos aeroportos. Bolinha de naftalina. Naftalina. O povo coloca lá no mictório, tá? Ou usa-se também o quê? Para colocar dentro do guarda-roupa para evitar as traças, né? Os bichos.
Então, naftalina, também conhecido como naftaleno, aquelas bolinhas brancas, naftalina. Iodo. Iodo é uma substância também que sublima nas condições normais. Iodo, tá? O que mais? Enxofre também sublima lá em torno de 25 a 50 graus Celsius. Iodo, tá? Iodo. Aí dependendo da temperatura do local, né? Dependendo da região que você mora, o iodo, o enxofre não vai, né? Não vai sublimar. Inclusive esses outros aqui, dependendo da temperatura, vai ter dificuldade para sublimar. Então o que eu disse? Materiais que sublimam, substâncias que sublimam nas condições normais. Eu disse o quê? Naftalina, iodo, enxofre, coloca mais um aí, gelo seco. O que é gelo seco, professor? Gelo seco é o gás carbônico no estado sólido. Ó, gelo seco. O que é gelo seco? É o gás carbônico no estado sólido. Já viu algumas festinhas, né? Tá lá na festinha, na baladinha, festinha de 15 anos, e tatatu, e tatatá. Daqui a pouco tem um barman, aqueles drinkzinhos, fazendo aqueles drinks, tatatu. Aí ele vai lá, faz uma bebidinha colorida, pega um gelinho, coloca lá dentro e dá aquela fumaçona. Parecendo um caldeirão da bruxa. Aquilo é gelo seco. Aí o trem parece que está fervendo, você olha pro livro, tá assim, ó, blu, 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 blu. Só que ali não está fervendo, não. Ali é simplesmente o quê? O gelo seco sublimando. Ele no estado sólido, passando para o estado, diretamente para o estado gasoso. Quando ele passa para o estado gasoso, ele gera bolhas, tá? E dá aquela fumacinha branca, esbranquiçada. Parece que está fervendo o líquido, mas não é o líquido que está fervendo. É simplesmente o quê? O vapor do gelo seco saindo, tá bom? Que gera aquele turbilhão lá, aquele movimento do líquido. Então, gelo seco é o gás carbônico no estado sólido. Galera, os vestibulares, o Enem, eles adoram pegar esses casos aí do dia a dia. Então, fiquem espertos aí para essas substâncias que sublimam nas condições normais. Outro ponto importante, condensação e liquefação. Eu uso o termo condensação para vapor. E eu uso o termo liquefação para gás. Ai, Jesus, motinha, é diferente? É diferente vapor e gás? É diferente. Gente, estuda um pouquinho todo dia, revisa um pouquinho todo dia, estuda um pouquinho todo dia, revisa todo dia, faz exercícios, tá? Daqui a pouco você vai estar memorizado. Isso aqui vai estar memorizado na sua cabeça. Tá? E você vai estar sabendo, vai estar metendo bronca, vocês vão errar no caminho, vocês vão cair, e eu espero que vocês caiam mesmo. Que isso, professor? Porque quando a gente cai, a gente aprende. Gente, o cérebro ele é tão doido, ao mesmo tempo que eu digo que ele é doido, ele é tão massa, que ele aprende muito mais com o erro do que com o acerto. Então quando você erra, ele presta mais atenção, ele fala, opa, errei, ixi, Então a gente tem que aprender com os erros. Valorize o erro, valorize. Aí você fala assim, pô, velho, errei, cara. Cara, você está no processo de aprendizagem. A gente está no caminho para aprender. A gente está aqui, velho. Ó, vocês estão estudando, vocês estão adquirindo conhecimento, informações. Nós estamos lá, cara, treinando. Vai errar, vai dar ruim, beleza. Mas nós estamos preparando para que no dia da prova do Enem, no dia do vestibular, você mande bem. Aí se eu formar no Enem, aí o Enem agora passa a ser um treinamento. Não deu, então tá treinando ainda. Vamos embora continuar o treinamento. Vamos embora verificar onde que está errando, onde é que está dando errado. Sacou? É isso, é simples, tá bom? Então vamos lá. Ó, eu vou dar um conceito bem chulezinho aqui para vocês, de vapor e gás, só para vocês terem uma noção da coisa, e aí depois que eu falar sobre o diagrama de fases, aí vocês vão conceber melhor o conceito físico-químico disso aqui. A gente vai dizer o seguinte, vapor é toda vez, né? Vapor é tudo aquilo que uma substância está no estado gasoso, mas a condição natural dela é sólido ou líquido. De novo, vapor é quando o material está no estado gasoso, mas a forma comum dela, na natureza, é sólido ou líquido. Beleza? Agora, gás
é quando o material está no estado gasoso e a forma comum dela é gás. Por exemplo, quer ver? Eu tenho água no estado gasoso. Eu tenho água no estado gasoso. Qual é o estado físico comum da água nas condições do ambiente? Líquido. Então, se o comum é líquido, eu tenho vapor d'água. Qual é o estado físico comum do álcool? O álcool. Líquido. Então, no estado gasoso é vapor de álcool. Qual é o estado físico comum da naftalina? Sólida. Né? Não é sólido? Então, no estado gasoso é vapor de naftalina. Qual é o estado físico comum do oxigênio? Gasoso. Então, eu tenho gás oxigênio. Qual é o estado físico comum do hidrogênio? Gasoso. Então, é gás hidrogênio. Qual é o estado físico comum do CO2? Qual é o estado físico comum do CO2? Gasoso. Então é gás CO2, gás carbônico. Sacou? De novo. Vapor. Lembra que esse conceito é um conceito chulezinho só para a gente facilitar o aprendizado. Depois a gente dá o conceito físico-químico da parada. Né? Vapor é quando o material está no estado gasoso, mas o estado comum dele é sólido ou líquido. Gás é quando o material está no estado gasoso e o estado físico comum dele é o gasoso mesmo. Fechou? Show de bola. Então, ó, conceitos básicos, fundamentais. Tem que saber essas paradinhas aqui de mudança de temperatura, processo endo-exo, saber o nome dessa galera toda, saber diferenciar essas três coisas aqui, saber a diferença disso aqui, tá? Condensação é um termo que eu uso para vapor, liquefação é um termo que eu uso para gás. E aí a gente vai continuar aprofundando nesse assunto aí, viu? Passo o quadro, até a próxima aula. Beijo no coração e aquele abraço. Energia, energia, energia. Tem música? Deixa eu ver. Não, não tem música, então até. Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.